Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua, estamos aqui juntos nessa noite de domingo. São 8 horas, 20 horas e 7 minutos. Estamos aqui juntos nessa pegada de fé, de alegria, de paz, de prosperidade. Hoje nós estamos a 3, né? Nós estamos a Márcia lá no Rio de Janeiro, Pastor Romalino e eu aqui no Tocantins. E nós estamos aqui muito alegres porque o nosso irmão em Cristo e muito querido, Pastor Romalino Cabral, está junto conosco nessa noite. E eu quero desejar aos nossos ouvintes que estão ligadinhos aqui nas rádios Jesus na Rua Luanda, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo o Poder Alfa, e essas pessoas que estão nos dando o ar, né, da sua audiência. Eu quero agora agradecer a Deus por esse momento, por esse começo de semana. Essa é a primeira palavra da semana, meus queridos, é a palavra de domingo à noite. Nós abrimos a nossa semana na palavra de domingo à noite. Eu quero agradecer a Deus pela vida da família, daquelas pessoas que estão se dedicando, se irmanando com o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através dessas rádios, através desses veículos e através dessas pessoas que estão aqui neste momento. Eu quero falar com o pessoal na África, Otsimilo e Ezo Kossamua. É com você no estúdio, Márcia. Jesus na Rua. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional, e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: o elo familiar é a primeira escola que frequentamos. Nele aprendemos, nos desafiamos, evoluímos e ficamos prontos para enfrentar o mundo lá fora. Amém? Amém. Meus queridos, veja bem, essa reflexão ela fala de elo. Ela fala de elo, ela fala de comunhão. Porque um elo solto, ele não é nada. Um elo que não liga as pessoas, ele não é nada. Nós precisamos, meus queridos, ser ponte e não ilha. Nós somos elo quando nós somos ponte. Nós somos elo quando nós somos representantes, quando nós representamos. Olha só como é interessante. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são dois elos da mesma corrente. Boa dádiva e dom perfeito, eles estão interligados. E é um dentro do outro. E assim vai montando a corrente. E essa corrente, meus queridos, ela tem que fazer diferença, não é lá fora. Ai não, apóstolo, não. Lá fora você tem que refletir o que você é dentro de casa. Lá fora você tem que refletir o que você é dentro da família. Lá fora você tem que refletir aquilo que está dentro de você. Lembre-se que o elo é um dentro do outro. Nós somos elos da mesma corrente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está dentro de nós, e que nós estamos nesta corrente, e este mesmo elo está dentro do
pastor Romalino Cabral, que está junto conosco. Eu agradeço a Deus pela vida dele, pela vida da Márcia, está dentro da Márcia, e assim sucessivamente, meus queridos. Nós somos elos. Por isso nós interligamos pessoas. Nós interligamos pessoas. E para que eu esteja dentro da outra pessoa, é preciso que aquela ideia, aquela palavra que foi trazida como revelação ao meu coração, seja passada para frente, para que essa palavra entre dentro da pessoa como elo, fortalecido por essa oportunidade e dando-nos direção. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro da família. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Efésios, capítulo 5, versículos do 1 ao 4, com o título Forma de aconselhar a família. Com a palavra, o pastor Romalino Cabral. Bom dia, pastor Romalino. Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Nós somos esse elo aí, como diz o salmista no Salmo de número 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Este é o elo que nos leva a Cristo, porque este elo de comunhão e fraternidade entre irmãos de família, ele nos dá, no último versículo do Salmo, diz que ele nos dá vida e vida para sempre. Então, nós estamos aí juntinhos para podermos levar a vocês, através da pessoa do pastor Adilson, uma palavra de conforto, uma palavra de estímulo, uma palavra que venha lhe trazer muita alegria, muita convicção daquilo que você está fazendo e necessitando. Então, que Deus nos abençoe. Está com a palavra aí nosso querido amigo e irmão, pastor Adilson. É com você, pastor Adilson. Amém, glória a Deus. Meus queridos, eu fico maravilhado quando eu falo no nome de Deus, e nós temos pessoas do quilate da Márcia, do quilate do nosso pastor Romalino Cabral. Eu sou suspeito para falar, porque eu amo a vida desse homem, eu sou fã de carteirinha dele. Talvez ele não soubesse disso, mas hoje eu estou expondo aqui. Pela oportunidade que Deus tem dado a esse homem de trazer a palavra, de nos engrandecer com os ensinos que vêm da parte dele. E nesse dia que se chama hoje, eu me coloco. Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, nesse momento de fé, nesse momento de alegria, nesse momento de direção. Eu quero agradecer a vida das pessoas que estão conosco, e eu vou pedir a Márcia para ela fazer um relato aqui. Márcia, mande um alô em nome nosso para os pastores que estão conosco lá nos países da África. Aquela lista que você tem aí, eu queria que você fizesse essa saudação em nome da comunidade Jesus na Rua Internacional. Boa noite, o pastor Cardoso, da cidade da Beira, em Moçambique. Boa noite ao pastor Mox, da cidade de Morumbala, em Moçambique. Boa noite para o pastor Paulo, na cidade de Cabo Verde, em Lagos. Boa noite para o pastor Bernardino, em Luanda, Angola. Otsimilo e Ezo Possamo. Nós somos Jesus na Rua. E boa noite. Não, o pastor Lucivaldo saiu. Chegou e saiu. Ia dar boa noite para ele também, mas ele foi embora. Mas já deu boa noite, né? Boa noite, pastor Lucivaldo. Amém, apóstolo? Amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós andamos um pouco com as pessoas. E em nós andarmos um pouco com as pessoas, nós somos agraciados com
a oportunidade de estarmos com essas pessoas. Muitas vezes nós queremos uma vida épica, uma vida de muita unção de Deus, mas nós não buscamos uma coisa simples, meus queridos, a oração. Nós não buscamos o encher da palavra, nós sermos acolhidos pela palavra e acolhermos a palavra, porque à medida que você lê a Bíblia, você é acolhido por ela e você acolhe no seu coração a palavra em você implantada. Isso é necessário quando nós temos oportunidade, e hoje nos é dada a oportunidade de ouvirmos essa palavra. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Efésios, capítulo 5, versículos do 1 ao 4, com o título Forma de aconselhar a família. Versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Amém. Olha só como é interessante. E essa palavra, ela não vem só para a vida do apóstolo, porque ela primeiro testificou em mim que estou trazendo essa palavra. Ela vem para a nossa vida. Quando nós olhamos, meus queridos, para a família, nós vemos oportunidades e situações, oportunidade de crescimentos e situações para que haja um soerguimento das pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos, de uma forma simples, de uma forma mais tranquila, trazer para as pessoas o conhecimento, o entendimento, a forma ética e coerente de fazermos as coisas acontecerem. Nós, muitas vezes, nem sequer nos damos conta disso, que somos nós quem temos que instruir os nossos filhos, somos nós, homens, que temos que instruir os nossos cônjuges, as nossas esposas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito simples, muito clara, branda e direta, e ela diz uma coisa que é fantástica, que nós temos que nos amoldarmos, não às pessoas, mas a Deus, para que o reflexo de Deus em nós, a forma de Deus em nós, possa chegar e alcançar pessoas. Alcançar pessoas de maneira simples, de maneira humilde, de maneira a nós conhecermos aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos, meus queridos, no seio familiar, não sermos arrogantes, não sermos prepotentes, não sermos o dono da verdade. Que Cristo, refletido em nós, seja a verdade, a leitura. As pessoas não estão lendo a Bíblia de papel. Ai não, apóstolo, não. Não estão lendo a Bíblia de papel. Tem um homem de Deus que aconteceu uma coisa com ele no começo do ministério dele, que ele chegou em uma pequena cidade, talvez até um povoado, não sei, mas muito pequeno, e que a forma que esse homem passou a viver ali incentivou um time de futebol comum, corredores, né, atrás da gorda, que eu chamo a bola de gorda. E esse homem fez a diferença ali.
Ele não tinha como evangelizar naquele lugar porque ele não conhecia muita gente. Mas as pessoas viram ele dando embaixadinha, fazendo uma performance com a bola e disseram: por que nós não convidamos esse homem para vir para o nosso time? Veja bem, ele foi no time e ele incentivou as pessoas a virem para a igreja. Ele foi o franco pescador. Aquela pessoa que vai lá no mundo, pesca e traz para a igreja. Mas ele não se envolveu com as coisas daquele lugar, tanto é que ele não permaneceu lá. E hoje ele é um pastor, um homem de Deus. Ele já era naquele tempo? Sim, já era naquele tempo. Por isso que ele conseguiu, o Espírito Santo, através dele, conseguiu convencer aqueles homens, aqueles jovens, né, a virem para a igreja. E isso é maravilhoso. Não devemos nos contaminar com as coisas do mundo. Amém, Márcia? Amém. Versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. Amém? Amém. Meus queridos, nós temos que demonstrar Jesus Cristo através das nossas ações. Eu não preciso ficar dizendo para as pessoas: eu estou fazendo o que Cristo fez. Não, não precisa. Se você realmente está fazendo o que Ele fez, as pessoas vão perceber. Tanto é que nós incomodamos o inferno e pessoas se levantam contra nós pelo que nós fazemos. Esses dias, uma pessoa chegou para mim e disse: rapaz, esse cara é muito chato. A gente não suporta mais. Onde ele vai é falando nesse tal desse Jesus bem aí. E ele continua aí com a vista atrapalhada do mesmo jeito. Esse Jesus não tem poder para consertar a vista dele. Ele estava se referindo a mim. Aí detalhe, como na minha aparência não tem defeito na vista, ele estava conversando comigo como se estivesse mandando um recado para o apóstolo. Ele não sabia que estava conversando com o apóstolo. Eu bati no ombro dele e disse: me dá uma mãozinha aqui. Ele disse: como, você é cego? Eu digo: sim, não sou cego, eu tenho dificuldade na vista. Meu Deus do céu, eu estava falando mal de você para você mesmo e você não me disse nada. Não, isso aí para mim não altera muita coisa. Não é isso que vai me definir. E nós dentro da família, meus queridos, recebemos palavras dessa natureza todo dia. Pessoas se levantam contra nós para falar daquilo que nós não estamos conseguindo fazer. Nós estamos em construção, meus queridos. O ser humano, ele está em construção desde o dia que ele nasce. Então, a construção nunca acaba. Tem um amigo que vai passar por uma pequena cirurgia e ele já tem mais de 20 anos de idade. E ele vai passar por essa cirurgia. E essa cirurgia é comum antes dos 50 anos. Ele já tem mais de 20 anos de idade. Então, o que é? Ele está em aprimoramento, ele está em construção. Chegou a hora de fazer isso e ele vai fazer. E vai ser, os médicos serão bem-sucedidos. Isso aqui, meus queridos, é para mostrar que Jesus Cristo é uma família. É para mostrar que nós estamos inseridos dentro de uma família, da família de Deus. E você não é diferente. Embora que às vezes você esteja longe, mas não é diferente. Você está aqui. Se você confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, você é um com Ele. Você pode não estar pregando a palavra, você pode ser uma pessoa que vai na comunidade, se senta no banco e fica lá, ouvindo, na cadeira, seja lá como for. Você fica ouvindo e você vai e pratica aquilo que você ouviu. Então você faz parte da família de Deus. Amém, Márcia? Amém. Ele se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Amém. Olha só. Jesus Cristo, ele não fez acepção de pessoas. Não, apóstolo, não. Ele se entregou
por todo aquele que declarar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Ele não fez separação entre crentes e não crentes, até mesmo porque para você receber Jesus Cristo, você não pode ser crente. Você tem que receber como filho. Porque crente até Satanás é. E assim mesmo se entregou. Por que que ele se entregou? Imagine o seguinte: você chegou num lugar e alguém lhe deu um carro. Aí você pega e mete a mão no bolso para pagar, né? Puxar o cartão, talão de cheque, sei lá como for, para pagar. Aí, aquela pessoa que lhe entregou aquele carro. Eu estou usando o exemplo do carro, meus queridos, porque o carro conduz, o carro leva. E Jesus Cristo, quando você se converte, você é conduzido, né, para o céu. Por isso eu usei o exemplo do carro. Aí o cara bate no seu ombro e diz: não, o carro é seu, eu já paguei. Ou seja, a capacidade, a condução ao céu, você já recebeu. Basta agora você dirigir a sua vida numa oportunidade de estar dirigindo a sua própria vida através do ensino da Bíblia, da conversão diária. É o carro, é o veículo que conduz, né? Que nesse caso é o Espírito Santo, quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Justiça, que Deus é justo juiz e não faz acepção de pessoa. Do juízo eterno, que haverá um juízo eterno, mas convencendo do pecado. Que pecado é esse? É do que eu falei mal ontem de uma pessoa? Não. É de não ter confessado Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e demonstrar isso através de atitudes no seio familiar. Amém, Márcia? Amém. Versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem cobiça. Amém? Amém. Vamos nos apegar à situação do pecado sexual. Meus queridos, nós estamos vendo pessoas de dentro que estão em comunidades, né? Não estão dando-se em casamento, eles estão se prostituindo. Agora é moderno, não é mais naquela época de Jesus Cristo que se uma mulher fosse pega em flagrante e ela estivesse em adultério, ela seria apedrejada. Hoje não podemos mais apedrejar as pessoas, nós não temos essa autoridade, nós não temos. Aí eu olho para as pessoas, bato no ombro, chamo para perto, abraço e digo: você pode não ter moral para falar de um adultério porque você é adúltero. Mas existe uma classe de gente na terra que não se dobra aos conceitos de Baal, que não se dobra aos conceitos de Satanás, que vem enrustido de modernidade para dentro da igreja. Agora a igreja, meu querido, considere a sua casa. Estava em conversa com um presbítero e ele dizendo: apóstolo, não estou dando conta da minha família, a minha filha mais nova traz o namorado da igreja e inventam, mentem, dizendo que vão fazer ensaio não sei de quê, e não é ensaio, ela está se prostituindo dentro da minha casa. E como é que eu faço? Eu boto para fora de casa. Eu fui disse: olha, você tem que corrigir a sua casa. Ensina o teu filho no caminho. Mas não tem que ser pequeno não, filho, você não ensinou quando era pequena, então você tem que ensinar agora depois de grande. Ensine, resguarde. Jesus Cristo não voltou para todo mundo lá em Israel, ele voltou para as ovelhas perdidas da casa do pai dele. Significa o quê? Significa que se na sua casa tem alguém perdido, ele voltou para essa pessoa. Jesus Cristo nela. E ela vai. Como é que eu faço isso? Primeiro você ora, né?
Quantos dias eu oro? Bom, você tinha que ter orado a sua vida inteira, mas tudo bem, vai começar agora. Tá certo, vamos lá. Comece a orar todo dia apresentando ela a Deus. E Ele vai trazer ela para perto dele. Amém, Márcia? Amém. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Amém? Amém. Olha só. Imoralidade, essas coisas que foram faladas agora, prostituição sexual, prostituição na palavra, não são próprias para os filhos de Deus. E não são mesmo. A Bíblia diz com muita sabedoria, com muita ênfase, nesta situação familiar. Meus queridos, se os seus filhos não vêem você ler a Bíblia, como é que eles vão seguir o exemplo? Que exemplo você está dando? Você está sendo espelho de quem? De Deus ou de Satanás? Sim, porque você pode ser espelho de Deus. Mas com a atitude errada, você pode ser espelho de Satanás. E você trazer para o seu familiar uma situação que não é nem de longe boa para a sua família. Mas eu sou filho de Deus. Sim, você reflete quem? Você reflete verdadeiramente a Deus? Ou você está refletindo a quem você serve que não é a Deus? É preciso, meus queridos, que nós tomemos posse, nós tomemos uma direção para o dia de hoje. Amém, Márcia? Amém. Versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Amém? Amém. Vou me apegar aos gracejos imorais. Quem está junto com conversas tolas, torpes, por exemplo, a gente vai num retiro, quando chega lá, a gente está saindo da cidade por causa da história da carne. Aí quando chega lá, o companheiro, o presbítero vai contar piada, e ele conta piada, só piada imoral. Amigo, deixa eu lhe perguntar, você não sabe uma piada decente, não? Não, mas essa daqui é decente, a gente pode contar. Contar aonde, meu irmão? Se tu conta isso dentro da tua casa, que exemplo tu está dando para os teus filhos? Para a tua esposa? Se tu conversa isso nas rodas, lá na comunidade onde você se reúne, que exemplo você está dando? Qual é a diferença entre você e o cara que está pulando carnaval lá na rua? Qual é a diferença entre você e aquele cara que um homem se rebolando feito uma mulher naqueles batidão? Qual é a diferença entre você e ele? Ah, não, eu sou convertido. Convertido a quem, rapaz? Cria vergonha. Cria vergonha. Aí ele ainda solta uma piada, meus queridos. O que ela come? Pois é. Isso nós estamos falando dentro da família, dentro do seio familiar, dentro da comunidade, que é um seio familiar. A família de Deus se reúne ali. Na casa nós temos vários utensílios de honra e de desonra. Veja bem como é interessante. Os membros do nosso corpo, que nós temos mais decoro, nós temos mais respeito, são aqueles que são os que têm uma função menos honrosa. Nós podíamos botar um capacete na cabeça, sei lá, um negócio na cabeça e andar nu. Porque os mais honrosos que as pessoas consideram os 5 sentidos. Audição, visão, olfato, tato e paladar, que é através da boca, da língua. São os mais que a gente tem mais proeminência com eles, mas são que nós damos menos honra, porque nós falamos com a boca palavras blasfemas contra a divindade.
Nós precisamos entender, meus queridos, que esse dia que se chama hoje, nós temos que fazer a diferença onde nós estamos plantados. Amém, Márcia? Amém. E são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Amém? Amém. Olha só, esses gracejos inconvenientes, essas palavras inconvenientes, nós temos que trazer ação de graça. Ação da nossa vida que agradeça a Deus pelo que Ele representa para nós. E eu vejo pessoas fazendo ação de graças a Deus de forma, representando aquilo que Deus representa na vida daquelas pessoas. Então, decoro, meu querido, obediência, paz e prosperidade, liberdade em Cristo, é aquilo que está proposto para nós no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Amém? Amém. Meus queridos, eu vou indicar a vocês uma oportunidade. Mantenha o seu leito conjugal sem mácula. Mantenha a sua casa sem mácula. Mantenha o seu ministério sem mácula. Como é que eu faço isso, apóstolo? Primeiro de tudo, não traindo a sua esposa, é o leito conjugal. Não traindo a sua família, é a casa. E não traindo a palavra, é o seu ministério. É necessário, meu querido, que você exerça com prontidão o ministério dentro da sua casa, para que a sua família seja edificada. Em nome de Jesus, amém. Amém. O elo familiar é a primeira escola que frequentamos. Nos desafiamos, evoluímos e ficamos prontos para enfrentar o mundo lá fora. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o encontro de jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram, Comunidade Jesus na Rua Internacional, e nas rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Seja um parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Seja um parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Seja um parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?